Leylin rapidamente olhou para os rostos desses magos. Ele se lembrava de cada um dos magos que vira na sede do Four Seasons Garden antes, mas não reconheceu nenhuma das pessoas que viu aqui. Só podia haver uma razão pela qual esses rostos não eram familiares. Eles devem ter sido as forças ocultas do Four Seasons Garden e geralmente não mostravam seus rostos. Pelo que parecia, o Four Seasons Garden havia retirado todos os seus trunfos para manter o controle da entrada do avião secreto. César, o mago de 3 olhos que era o líder da equipe de caça, também não estava aqui. Se ele não estivesse escondido em algum lugar, ele deveria estar em alguma missão especial. Leylin sentiu seu coração afundar, enquanto ele estava em uma missão disfarçada de espião para as 1000 mãos intrometidas. Parecia que seria difícil completar sua missão. Leylin gravou esta cena com um iChip e seguiu as placas ao longo da estrada para encontrar suas acomodações. Mestre! Leylin se aproximou da casa de madeira que ficava no distrito D9. Como eles podiam sentir Leylin, os Granites, número 2 e número 3, imediatamente correram para fora da casa e se ajoelharam em um joelho para cumprimentá-lo. Atrás da casa de madeira, dentro de uma cerca, o Venom Viver, Hawk, levantara a sonolenta cabeça e emitir um ruído de excitação. HM! Leylin olhou para seus subordinados que ele havia remodelado e de repente se arrependeu de ter pedido a eles que saíssem primeiro. Se ele não tivesse, com as habilidades desses 2 espadachins de marca, ele não teria que ser reduzido a esse estado miserável e seria tão seriamente ferido. É importante que eu encontre uma oportunidade e teste as habilidades de batalha e o poder dos espadachins de marca. Leylin olhou para o número 2 e para o número 3, que estavam ajoelhados respeitosamente e esfregou o queixo. O Four Seasons Garden trabalhava muito rapidamente, e durante a noite, um trabalhador em algo semelhante a um terno bateu na porta da casa de Leylin. Lord Leylin. Em nome do Four Seasons Garden, os anciãos pedem que você vá para o avião secreto amanhã. Você estará assumindo a Zona 13. Essa pessoa também era um mago oficial. Ele falou muito devagar, com pronúncia clara. Depois de ler, ele passou um pedaço de pergaminho que havia sido carimbado para Leylin. Leylin levantou os braços e pegou. A ordem de transferência estava em uma pilha de pedaços de papel amarelados e bastante espessos que davam uma sensação muito firme. O conteúdo da ordem era exatamente como o homem havia dito e, no fundo da pilha de pergaminhos, havia um selo que pertencia ao Four Seasons Garden, junto com algumas assinaturas. Os dedos de Leylin roçaram o selo. Asterisco Cici. Asterisco 4 raios de luz emergiram do selo e dançaram sobre o pergaminho, formando gradualmente um anel de 4 cores que girava incessantemente. Depois de alguns momentos, a luz se apagou. Isso provou que as assinaturas e selos eram todos reais. Leylin ficou quieto. Não são chamados mestres de poções aqui para assumir os papéis de curandeiros? Ninguém me disse que eu estaria na linha de frente. Mesmo se não houvesse um cérebro, seria óbvio para eles que esse era o trabalho de César. Leylin ainda mostrou seu aborrecimento e raiva. Eu sou um mestre de poções, não um lutador. Você não pode me colocar no mesmo nível daqueles magos com sangue manchando suas mãos. Eu protesto. Sinto muito, mas essa foi uma decisão dos superiores do Four Seasons Garden. Se você tiver algum problema, você pode se reportar aos mais velhos dentro de 24 horas. No entanto, enquanto os mais velhos não emitirem novas ordens para anular suas ordens atuais, você ainda precisará se apressar para a Zona 13 até amanhã. Se não, você será rotulado como traidor e punido de acordo. Esse homem disse que tudo é importante, sem se importar nem um pouco com as opiniões de Leylin. Ele então deu um arco elegante. Se não houver mais nada, vou me despedir agora, Sr. Leylin. Asterisco Pac. Asterisco depois que a porta principal se fechou, a expressão furiosa de Leylin desapareceu instantaneamente. Em vez disso, Leylin parecia estar mergulhado em pensamentos. Desde que ele chegou aqui, ele estava preparado para as pessoas criarem problemas para ele e tratá-lo mal. Toda essa conversa foi apenas uma frente. A razão era que, se um mestre de poções fosse enviado para as linhas de frente e recebesse as notícias com calma, pareceria muito suspeito.
Mas se o tempo estiver muito apertado, preciso começar com toda a minha preparação agora. Leilin abaixou a cabeça no Devi, seus olhos brilhando com uma leve escuridão. O enorme portão de metal platinado estava, como sempre, alto. Somente até que Leilin realmente ficou na frente dele, ele sentiu que tudo que ele tinha visto no passado não correspondia a nada em frente a esse portão majestoso. Agora que ele estava tão perto disso, Leilin estava admirado. Do portão ao plano secreto, ele podia sentir um traço de alguma aura antiga. O que o chocou, ainda mais, foi que a força espiritual emanava vagamente de todo o portão. Essa força espiritual não pertencia a nenhum mago, mas originou-se do portão. É um ser vivo e tem suas próprias ondas espirituais. Talvez, depois de um período de tempo, possa cultivar uma inteligência própria e se tornar uma criatura viva genuína. Leilin suspirou de admiração e olhou ao redor da área. Embora fosse de manhã cedo, muitos magos e acólitos estavam na fila em frente ao portão com bilhetes nas mãos. Como havia dezenas de magos poderosos por toda parte, era bastante ordenado. Como membro interno do Four Seasons Garden, ele naturalmente não precisava fazer fila, e em vez disso ficou junto com alguns magos na ótima localização bem em frente ao portão. O número 2 e o número 3 carregavam sacolas grandes e silenciosamente seguiam atrás de Leilin. São 8 da manhã. Aberto. Leilin olhou para o ponteiro das horas do seu relógio de bolso, que agora apontava para o número 8. O consumo de energia necessário para abrir a entrada de um avião secreto tão grande era imenso. Até o Four Seasons Garden sentiria dores a esse custo. Assim, a entrada do avião secreto do Eternal River Plains só seria aberta uma vez por dia nessa época. Com a ordem alta, uma dúzia de magos que conseguiram 50% de conversão da essência elementar colocaram as palmas das mãos contra a moldura do portão. Asterisco vem. Asterisco uma violenta distorção do espaço se formou rapidamente no meio do portal e se expandiu. Asterisco Ranger, asterisco portão se abriu um pouco e, de repente, a luz. Numerosos raios de luz branca vazaram, engolindo todos os magos e acólitos na frente dele. Tudo que Leilin pôde ver foi o brilho ofuscante à sua frente e sua cabeça girou de tontura. Depois que ele recuperou a compostura, ele já estava em cima de um grande quadrado branco no plano secreto do Eternal River Plains. Leilin respirou profundamente. A primeira impressão que ele teve do plano secreto foi que havia uma quantidade extraordinariamente densa de partículas elementares no ar e densidade calculada de energia no entorno, encontrada em 371% da do mundo externo. O AI-Chip projetou suas descobertas para Leilin. Há uma quantidade tão concentrada de energia e, além disso, há muita terra. Para os magos, isso é basicamente o paraíso. Leilin ficou espantado enquanto falava. Ouça. Eu só vou dizer isso uma vez. Depois que os magos e acólitos presentes se familiarizaram com o ambiente, um homem calvo e musculoso que parecia estar no comando entrou no palco. Ele estava vestindo o traje que os magos do Four Seasons Garden usavam. Sua voz era alta e ressonante, ecoando dentro da praça. Atenção a todos os magos e acólitos que não são afiliados com o Four Seasons Garden. De agora em diante, você está livre para se movimentar no plano secreto. Enquanto eles não possuírem marcas da Aliança Magia e Luz, todos os itens obtidos pertencerão a vocês mesmos. Além disso, quando você quiser sair do avião, por favor, retorne a este lugar. Lembre-se, não tente esconder seus ganhos. No momento em que você descobrir que está fazendo isso, você vai se arrepender de ter nascido. O homem musculoso era muito direto, mas o descontentamento das massas rapidamente diminuiu com o aparecimento de uma fila de magos oficiais atrás dele agindo como guardas. Depois que o homem calvo e musculoso anunciou que eles estavam livres para ir, os magos e acólitos aplaudiram e correram em todas as direções como cavalos selvagens soltando gaiolas. Em alguns momentos, eles foram embora. Bem, você é magia do Four Seasons Garden, sim? Venha comigo. O homem musculoso voltou sua atenção para o lado de Leilin, e seu tom e expressão facial se tornaram muito mais amigáveis. Meu nome é Dolorin e eu sou o vice-líder da equipe de defesa do Four Seasons Garden.
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me abordar. Era evidente que esse homem tratava as pessoas da mesma organização como ele muito melhor. Eu gostaria de saber, está permitindo a esses mágicos externos tanta liberdade realmente uma coisa boa? O que estou tentando dizer é você não tem medo de que eles fiquem mais tempo no avião secreto ou saiam por outras entradas? Uma pequena fêmea magus perguntou. Ele. O plano secreto do Eternal River Plains é muito grande, e há perigo em todo lugar. Nenhum magus pode ficar aqui sozinho por muito tempo a menos que ele ou ela deseje morrer de maneiras estranhas e misteriosas, ou se tornar o excremento de criaturas de alta energia. O homem musculoso obviamente desaprovou, um olhar de medo atravessou seu rosto. Quanto à sua pergunta sobre sair, dentro de 1 milhão de mu, há apenas uma entrada, que nos pertence. Se eles desejarem viajar para outras entradas, precisarão passar por áreas extremamente perigosas. Algumas delas são regiões que basicamente exigem milagres até mesmo para que os magos oficiais passem por causa da minúscula chance de sobrevivência. Além disso, nossa aliança Magilight padronizou as taxas e estabeleceu métodos de investigação rigorosos. Isso não lhes dará a chance de contrabandear seus ganhos. Percorrer um caminho tão difícil e assumir um risco tão grande não tem sentido, a menos que eles desejem desertar para os magos negros. No entanto, eu imagino que os magos negros são mais ávidos em roubar todos os seus ganhos, e então esfolando a pele e quebrando os ossos, use-os como ingredientes. Dolorin encolheu os ombros algumas vezes, enfatizando suas palavras com sua expressão facial.